Aquário, o que você está prestes a ouvir não e sobre começar algo novo. E sobre parar de resistir ao novo que já começou sem a sua permissão. Porque o recomeço já está em andamento. Você só não reconheceu ainda. Há semanas, talvez meses, você tem sentido um deslocamento interno. Uma sensação de que as coisas ao redor não se encaixam mais como antes. Não porque as coisas mudaram, mas porque você mudou. E quando você muda por dentro mas tenta manter tudo igual por fora, o resultado é uma tensão constante que se manifesta como cansaço sem causa, como irritação sem motivo, como uma tristeza difusa que não se prende a nenhum evento específico mas que permeia tudo. Essa tensão não é um problema para resolver, e um sinal para ouvir, e o que ele está te dizendo é simples. Você superou a versão atual da sua vida. Não toda ela, mas partes significativas. Partes que você construiu com carinho e dedicação mas que agora funcionam mais como prisão do que como lar. E o recomeço que o universo está oferecendo não é sobre destruir o que você construiu, e sobre aceitar que algumas construções cumpriram seu propósito e que é hora de construir algo novo. Algo que reflita quem você é agora, não quem você era quando começou. Renascer. O maior obstáculo para o recomeço de Aquário não é medo, e lealdade. Você é ferozmente leal às suas próprias criações, aos projetos que iniciou, aos compromissos que fez, às pessoas com quem se comprometeu, às identidades que construiu, e essa lealdade é admirável. Mas quando se torna absoluta, quando se recusa a considerar que algumas dessas criações já não servem ao seu crescimento, ela se transforma em âncora. Uma âncora feita dos melhores materiais, sim. Uma âncora construída com boas intenções, sim. Mas ainda assim uma âncora que te impede de navegar para águas mais profundas. O recomeço que está disponível para você agora exige que você examine, com honestidade brutal, o que ainda te serve e o que você está mantendo apenas por lealdade ao passado. Não ao passado em si, mas à pessoa que você era quando fez essas escolhas. Você está mantendo um emprego porque ele te desafia ou porque prometeu a si mesmo que ficaria. Você está mantendo uma relação porque ela te nutre ou porque se sentiria culpado em ir embora. Você está mantendo um hábito porque ele te faz bem ou porque se tornou parte da sua identidade a ponto de você não saber quem seria sem ele. Essas perguntas doem. Eu sei que doem. Mas a dor de respondê-las é infinitamente menor do que a dor de viver numa vida que não é mais sua. E o que está acontecendo agora, esse deslocamento que você sente, e exatamente a vida te dizendo que algumas respostas precisam mudar. Renascer. Existe uma confusão que Aquário faz com frequência e que precisa ser desfeita para que o recomeço aconteça de forma saudável. Você confunde aceitar seu próprio caminho com saber exatamente qual é o seu caminho. E as duas coisas são completamente diferentes. Aceitar o seu caminho não exige mapa, não exige GPS, não exige coordenadas precisas. Aceitar o seu caminho e aceitar que você tem um caminho próprio, diferente de todos os outros, e que esse caminho se revela passo a passo, não de uma só vez. Você quer ver o destino antes de dar o primeiro passo. Quer ter certeza de que a direção está certa antes de se mover. Quer garantias de que o sacrifício vai valer a pena antes de sacrificar qualquer coisa. Mas garantias não existem. Não para Aquário. Não para ninguém. O que existe é confiança. Confiança no processo. Confiança na sua capacidade de se adaptar. Confiança de que cada passo, mesmo que pareça errado, te ensina algo que você precisava aprender. E essa confiança não se constrói com planejamento. Se constrói com experiência. Cada vez que você agiu sem certeza e deu certo, um tijolo de confiança foi colocado. Cada vez que agiu sem certeza e não deu certo, mas você sobreviveu, outro tijolo. E quando você olha para trás, percebe que tem uma fundação sólida de confiança construída ao longo de anos de experiência. Use essa fundação. Pise nela com forca. Ela aguenta. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado. Guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Renascer. Vamos falar sobre o que está acontecendo nos seus relacionamentos, porque essa é a área onde o recomeço vai ser mais visível e mais transformador. Você está num processo de recalibrar o relacional que começou há algum tempo, mas que está acelerando agora. Pessoas que sempre estiveram presentes estão começando a se sentir distantes. Conversas que sempre fluíram estão começando a travar. Encontros que antes energizavam estão começando a drenar.
E ao mesmo tempo, você está sentindo atrações por pessoas e círculos que antes não faziam parte do seu radar. Não necessariamente atrações românticas. Atrações de afinidade, de curiosidade, de reconhecimento. Você encontra alguém e sente que já a conhecia. Ouve alguém falar e sente que finalmente alguém está dizendo o que você pensa. Entra num espaço e sente que pertence ali de uma forma que nunca sentiu nos espaços habituais. Isso e o recomeço se manifestando nos seus vínculos. E ao mesmo tempo bonito e doloroso. Bonito porque aponta para um futuro de conexões mais autênticas. Doloroso porque implica que algumas conexões atuais estão se dissolvendo. E dissolver vínculos para Aquário, e uma das experiências mais difíceis que existem. Porque você não forma vínculos superficiais. Cada conexão que você faz é profunda, significativa, carregada de investimento emocional e intelectual. Soltar não é fácil, mas segurar o que já se soltou é ainda mais difícil. E muito mais caro. Renascer 4. Há um aspecto prático do recomeço que você precisa encarar, e ele tem a ver com a sua relação com dinheiro, trabalho e segurança material. Aquário tem uma tendência a tratar essas questões como secundárias, como se fossem preocupações mundanas indignas de alguém que pensa em coisas maiores. Mas a verdade é que a segurança material e a fundação sobre a qual toda a liberdade se constrói. Você não pode pensar em coisas grandes quando está preocupado com as contas. Não pode sonhar com revoluções quando não sabe como vai pagar o aluguel. Não pode se dedicar à sua visão quando sua energia está toda comprometida com a sobrevivência. O recomeço que o universo está oferecendo inclui uma reorganização da sua relação com o dinheiro, não para te tornar materialista, mas para te tornar livre, verdadeiramente livre. Não a liberdade teórica que você persegue nos seus ideais, mas a liberdade prática de ter recursos suficientes para fazer o que precisa ser feito sem depender de ninguém. Isso exige que você pare de se desvalorizar profissionalmente, que cobre o que vale, que negocie sem culpa, que trate dinheiro não como um mal necessário, mas como uma ferramenta de liberdade. Porque é exatamente isso que ele, quando usado por alguém com os valores de Aquário, uma ferramenta que transforma visões em realidade, ideias em projetos, sonhos em estruturas concretas que beneficiam não só você, mas todos ao redor. Renascer 5. O recomeço também está pedindo algo do seu corpo. E isso pode ser desconfortável de ouvir, porque Aquário tende a viver da nuca para cima. Sua identidade está ancorada na mente, na capacidade de pensar, de analisar, de criar conceitos. E o corpo muitas vezes é tratado como mero veículo para carregar essa mente extraordinária de um lugar para outro. Mas o corpo não é apenas um veículo, e um instrumento de percepção, um sensor de realidade, um decodificador de verdades que a mente não consegue acessar. E ele está te pedindo atenção agora, não atenção estética, não atenção por vaidade, atenção por respeito. Seu corpo tem absorvido o estresse das suas decisões não tomadas, das emoções não expressadas, das verdades não ditas. E ele está mostrando isso de formas que você provavelmente já notou. Tensão nos ombros, dor de cabeça sem causa, cansaço que não se resolve com descanso, dificuldade para dormir ou sono excessivo. Esses não são sintomas aleatórios, são mensagens. E a mensagem é consistente. Cuide de mim, ouça-me, inclua-me nesse recomeço. Porque se o recomeço for apenas mental, apenas conceitual, apenas intelectual, ele não vai se sustentar. Você precisa recomeçar com o corpo inteiro. E isso significa mover-se mais, alimentar-se com mais consciência, descansar sem culpa, ouvir o que o corpo diz sem filtrá-lo pela mente. Vou te dizer algo que talvez você não esteja esperando. O recomeço que o universo está oferecendo não é linear. Você não vai simplesmente fechar um capítulo e abrir outro. Vai haver sobreposição, vai haver confusão, vai haver momentos em que o velho e o novo coexistem de formas desconfortáveis. E isso é normal, e na verdade é necessário, porque o recomeço verdadeiro não é uma substituição, e uma integração. Você não está abandonando quem você foi, está integrando quem você foi com quem você está se tornando. E essa integração exige paciência, exige que você conviva com a ambiguidade, com o não saber, com o estar entre dois mundos sem pertencer completamente a nenhum. Aquário normalmente detesta essa zona cinzenta. Você quer clareza, quer definição, quer saber exatamente onde está e para onde vai. Mas a zona cinzenta é onde a transformação acontece, e onde o casulo se dissolve e a borboleta se forma. E se você tentar sair cedo demais, antes do processo estar completo, você vai emergir incompleto. Então permita-se estar no entre, no nem lá nem cá,
no talvez, no veremos, não inconfortável, mas e fértil, e do fértil, tudo nasce. Renascer 6. Existe algo que precisa ser dito sobre a solidão que acompanha o recomeço. Porque Aquário, quando decide recomeçar, tende a fazer isso sozinho. Você se afasta, se recolhe, se isola no seu mundo interno para processar as mudanças sem interferência externa. E até certo ponto, isso é saudável. Você precisa de espaço para pensar, para sentir, para reorganizar. Mas quando o isolamento se prolonga demais, ele se torna contraproducente. Porque você começa a girar nos mesmos pensamentos, a reciclar as mesmas dúvidas, a criar problemas que não existem só para ter algo para analisar. O recomeço que está disponível inclui uma dimensão social que você não pode ignorar. Inclui pessoas, conversas, trocas, não com qualquer pessoa, mas com as pessoas certas. Aquelas que não vão tentar te consertar ou te convencer a voltar atrás. Aquelas que vão simplesmente estar presentes enquanto você navega a transição. Aquelas que entendem que às vezes a melhor ajuda é só estar ali. Você já sabe quem são essas pessoas. Talvez não sejam muitas. Talvez sejam apenas uma ou duas. Mas elas existem. E elas estão esperando que você as inclua no seu processo. Não para interferir, para testemunhar. Porque o recomeço testemunhado é mais real do que o recomeço solitário. Ele ganha peso, ganha forma, ganha compromisso. Quando alguém vê você mudar, a mudança se torna mais difícil de reverter. E às vezes, isso é exatamente o que você precisa. Renascer 7. A parte mais difícil do recomeço não é o que você vai fazer, e o que você vai deixar de fazer. São os hábitos que você vai abandonar, as rotinas que você vai quebrar, os padrões que você vai interromper. Porque esses hábitos, rotinas e padrões se tornaram parte de quem você é. Eles formam a estrutura do seu dia, a arquitetura da sua vida. E quando você começa a desmontá-los, mesmo os que não funcionam mais, você sente como se estivesse desmontando a si mesmo. Mas você não e os seus hábitos, não e as suas rotinas, não e os seus padrões. Você e o ser consciente que escolhe esses hábitos, essas rotinas, esses padrões. E se você os escolheu uma vez, pode escolher de novo. Escolher diferente. Escolher melhor. Escolher de forma mais alinhada com quem você é agora. O recomeço não é destruição. E reconstrução consciente. E olhar para cada tijolo da sua vida e decidir com intenção quais ficam e quais vão. Quais te servem e quais te prendem. Quais te nutrem e quais te drenam. E fazer essas escolhas não com raiva do que foi, mas com gratidão pelo que serviu e clareza sobre o que precisa servir agora. Algumas pessoas observam, outras se transformam. Se você quer estar no segundo grupo, o guia de 21 dias no comentário fixado oferece um processo claro, passo a passo, alinhado com o seu signo. Isso não se trata de esperar, mas de avançar. Renascer 8. Eu quero fechar com algo que precisa se fixar na sua memória. O recomeço não é um evento, e uma prática. Não é algo que acontece uma vez e pronto. E algo que acontece todo dia, em cada decisão que você toma, em cada pensamento que você escolhe alimentar, em cada ação que você decide tomar ou não tomar. Aceitar seu próprio caminho não é uma declaração única feita no momento de inspiração. E uma escolha repetida diariamente contra toda a pressão do mundo para que você siga o caminho de outra pessoa. E todos os dias essa pressão vai estar lá, nas expectativas dos outros, nos padrões da sociedade, nas comparações que a mente faz automaticamente, nos medos que surgem quando você se desvia do convencional. Cada dia é uma nova oportunidade de aceitar ou rejeitar quem você é, de caminhar no seu próprio passo ou tentar acompanhar o passo de alguém, de honrar a sua visão ou adotar a visão alheia. E cada dia que você escolhe a si mesmo, o caminho se torna mais claro, mais sólido, mais inequivocamente seu. Aquário, o recomeço já começou. Você já o sente. Já o percebe nas margens da sua consciência. Já o nota nas rachaduras da velha estrutura. A única pergunta é se você vai resistir a ele ou se render. E se render aqui não é fraqueza. E a forma mais corajosa de forca. E a decisão de confiar que o rio sabe para onde vai, mesmo quando você não consegue ver a curva. Confie. Solte. Aceite. Recomece. Não como quem foge do que era, mas como quem caminha em direção ao que sempre foi, mas nunca se permitiu ser. O caminho é seu. Sempre foi. E o recomeço é apenas o momento em que você finalmente para de lutar contra isso e começa a caminhar. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes.
Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo.